A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos, da nossa revista. Hoje chegamos à lição número 10, Preceitos para a Vida Prática. O alvo do estudo é o livro de Provérbios, do capítulo 23 ao capítulo 31. Como já abordado pelo nosso irmão Alex nas lições anteriores, o nosso objetivo aqui não é ser exaustivo, não é ler com os irmãos versículo por versículo, mas trazer um panorama geral e as principais ideias contidas nesses capítulos. O livro de Provérbios, dos capítulos 1 a 24, são escritos por Salomão. Temos uma divisão aí do capítulo 25 a 29, são textos de Salomão, mas organizados por um grupo editorial escolhido pelo rei Ezequias, enquanto os capítulos 30 e 31 aparecem como os autores Argo e Lemuel, dois sábios desconhecidos que registraram seus provérbios pela inspiração divina. Como eu falei, aqui a gente vai dar continuidade aos estudos das lições anteriores. Nessa lição, o autor traz mais 9 conselhos para que possamos aprender e entender um pouco mais a respeito do livro de Provérbios. Então ele começa com o primeiro conselho. Quando teu inimigo cair, não te alegres. Quando tropeçar, não se alegre o teu coração, para que o Senhor não veja e se desagrade disso, desviando dele a sua ira. Está aí no capítulo 24, versículos 17 e 18. Durante a nossa caminhada, em nossa vida, nós encontramos pessoas que muitas vezes nos desagradam, nos desafiam, nos fazem mal de alguma forma. O ensinamento aqui é que não nos alegremos com a queda dessas pessoas, quando essas pessoas vão mal. Então, nós, na verdade, o nosso dever, o nosso compromisso, o que o Mestre Jesus nos ensina, é orar também por essas pessoas, é não nos agradarmos, não ficarmos alegres com a queda delas e com a destruição delas, mas o que devemos fazer é orar por essas pessoas, é querer o bem delas. Lembrando que a justiça, ela é divina. Quem vai providenciar a justiça é Deus. Nós não devemos nos agradar ou ficar felizes com isso quando elas vão mal. Nós temos que afastar do pensamento aquelas palavras, aqueles pensamentos, eu já sabia, nunca me enganou, bem feito, ou qualquer coisa semelhante. Nós devemos orar e, e buscar no Senhor que o Senhor possa transformá-las verdadeiramente, possa reconciliá-las consigo. A transformação quem promove é o Senhor. E é isso que nós devemos buscar. Nós devemos buscar oração para que o Senhor transforme e mude essas pessoas. E não simplesmente nos alegrarmos com a queda dela, porque a queda dela quer dizer a condenação dela. E quando temos o caráter verdadeiramente transformado, nós não nos alegramos com a queda das outras pessoas, até porque compreendemos exatamente o significado disso. O segundo conselho está no capítulo 25, versículos 6 e 7. Não reivindique honra para ti na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos nobres, porque é melhor que te digam, sobe até aqui, do que seres humilhado perante o príncipe. A liderança ou as posições mais altas não é algo que nós devemos nos autoproclamar, algo que nós devemos perseguir a todo custo. Quem nos coloca em determinada posição é o Senhor para cumprir o propósito dele, para cumprir o propósito que ele tem para fazer a obra dele. Então, a posição que nós chegaremos, ou que nós estamos, ou que nós chegarmos, ela tem que ser para a honra e glória do Senhor, para que o propósito dele seja cumprido, não para a autoproclamação, não para que o nosso ego fique inflamado, não que possamos exercer só por exercer aquilo,
mas que aquela posição, aquele lugar que nós estamos, ele é para a honra e glória do Senhor, para que a palavra dele seja anunciada e para que a obra dele seja cumprida, não por nós, mas sempre para ele. E o conselho 3 vai no capítulo 25, versículo 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita na hora certa. Eu já vou pedir permissão e emendar com o conselho 4, que está no capítulo 26, versículos 18 e 19. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o próximo e diz, fiz isso de brincadeira. O nosso relacionamento com o nosso irmão, o nosso relacionamento com o próximo, ele tem que ser baseado na verdade. Ele tem que ser baseado na verdade e ele tem que estar no momento certo, na hora certa. Por isso que o provérbio diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita na hora certa. Então, é a palavra dita no momento certo, para a pessoa certa e da forma correta. É a forma como tratar o nosso irmão. Assim, nós estaremos fazendo o papel que o Senhor nos destinou a fazer. Nós estaremos fazendo a diferença. Nós estaremos tratando o nosso irmão e o nosso próximo com a verdade, de acordo com os mandamentos de Cristo. Esses são o terceiro e o quarto conselho. A palavra certa, no momento certo, para a pessoa certa. Não nos preocupemos com aquilo que é fútil, aquilo que não vai agregar valor ao reino, aquilo que não vai ajudar a construir a obra do Senhor. Da mesma forma, façamos isso com a verdade, porque o Senhor é a verdade e Ele nos ensina a verdade. Então não faremos falso testemunho ao nosso irmão, não inventaremos mentira e depois falamos, não era de brincadeira, não era um momento. Não, o Senhor é a verdade e nós devemos tratar a verdade, o nosso irmão. Nós devemos tratar o nosso irmão com a verdade e nós devemos praticar a verdade. O quinto conselho está lá no capítulo 28, versículos 6, 12 e 26. É melhor o pobre que vive com integridade do que o rico perverso nos seus caminhos. Quando os justos triunfam, a grande glória, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Quem confia no próprio coração é insensato, mas quem age com sabedoria viverá em liberdade. O quinto conselho, ele trata a respeito da integridade, da forma como nós conseguimos as coisas, da forma como nós chegamos aos lugares. O caminho importa sim. A forma como nós conseguimos cada coisa, ela é importante perante o Senhor. A forma como nós conduzimos a vida, ela é importante. Não só o resultado é importante, mas a forma e o caminho que nós percorremos para atingir aquele resultado. O autor até fala a respeito do como nós colocamos a cabeça no travesseiro e dormimos à noite. Nós temos tranquilidades com tudo que nós estamos fazendo? Então, essa é a resposta que nós devemos procurar. Esse é o caminho que nós devemos procurar, um caminho de tranquilidade. Mas não só um caminho de tranquilidade perante os homens, perante a regra dos homens, mas um caminho de tranquilidade sobre aquilo que o Senhor nos ensina, sobre o caminho do Senhor. Porque é a Ele que nós devemos confessar os nossos erros. Ele é que nos perdoa. É Ele que sabe de todas as coisas. Então não é simplesmente a justificativa perante homens, mas o testemunho que nós estamos dando. Porque o testemunho que nós estamos dando deve ser o testemunho do Senhor. Conselho 6. Peço-te que não me negues duas coisas antes de morrer. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me apenas o pão de cada dia, para que na fartura não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecendo, eu não venha furtar e profane o nome de Deus. Está no capítulo 30, versículos 7 a 9. É a sabedoria de pedir ao Senhor aquilo que nós não necessitamos. Nada que nos afaste do caminho do Senhor. E nada que, por um erro nosso,
nós justifiquemos o nosso comportamento e ainda acusemos o Senhor. Não só acusemos, mas darmos um falso testemunho do Senhor. Então, a sabedoria de pedir e de termos aquilo que realmente precisamos, aquilo que precisamos para que possamos testemunhar a respeito do Senhor, para que possamos viver conforme Ele manda que vivamos, para que possamos honrá-lo e glorificá-lo com tudo o que temos. Conselho 7. Há 4 coisas na terra que são pequenas, mas extremamente sábias. As formigas são um povo sem força, mas no verão preparam seu alimento. Os coelhos, um povo sem poder, mas vivem nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam todos enfileirados. A lagartixa, que pode ser apanhada com as mãos, mas anda nos palácios do rei. Aqui no Conselho 7, as lições que o autor busca trazer com esse texto específico, ele vai falar a respeito da previdência das formigas. É se preparar no momento, esperando o que pode acontecer no outro. Ele vem falar a respeito da segurança que os coelhos têm por estar vivendo onde vivem. Então, previdência, segurança, o trabalho em equipe dos gafanhotos, que é destacado aqui, em que ninguém sozinho conseguiria, mas todos são importantes para a construção do trabalho, para que o trabalho seja realizado. E assim é a obra do Senhor. Todos nós temos funções diferentes e igualmente importantes para que a obra do Senhor seja realizada. E a liberdade que o Senhor nos dá, porque nós não estamos mais presos, não somos mais escravos, mas somos livres por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado por nós, para nos livrar do pecado, para nos livrar do mal, para que possamos receber a graça do Senhor por meio do sangue que foi derramado, porque ali todos os nossos pecados foram pagos. Nós fomos limpos e purificados. E assim podemos estar diante do Senhor, assim podemos estar na presença dEle e temos liberdade para isso. O Conselho 8, a revista vai trazer o texto que está no capítulo 31, dos versículos 10 a 31. Vai falar a respeito da mulher virtuosa, das características da mulher virtuosa. Eu vou convidar os irmãos a ler esse texto em outro momento e refletir a respeito dali. Ali o texto está bem literal, das características a serem buscadas, as características a serem atingidas. O Conselho 9 está no capítulo 28, versículo 6. É melhor o pobre que vive com integridade que o rico perverso nos seus caminhos. E aqui é a reflexão que ele traz, mais uma vez, reafirmando, o caminho é importante, não adianta o resultado. Aquela riqueza aparente, ela não quer dizer integridade, ela não quer dizer bênção. O caminho, ele é importante. Nós fomos chamados pelo Senhor para exercer papéis diferentes, mas para que tenhamos uma vida de acordo com a vida de Cristo, para que tenhamos uma vida de acordo com o caminho que o Senhor nos mostrou e o caminho que o Senhor nos ensinou. Para entrar pela porta estreita, mas permanecer no caminho estreito. A forma como nós conduzimos, como nós lidamos com as situações cotidianas. Nós fomos chamados para dar testemunho de Cristo a todo momento, com as nossas atitudes, com as nossas palavras e com as nossas atitudes. Nós fomos chamados para testemunhar o nome do Senhor, em honrá-lo e glorificá-lo em tudo que fazemos. Não só num culto público, não só durante esses estudos, mas a forma como nós vivemos, o nosso cuidado com o próximo, a nossa forma de relacionamento com o nosso irmão, com o nosso próximo.
é termos noção que ao nos relacionarmos com o mundo, nós nos relacionamos com o mundo por meio de Cristo. E nós temos que conduzir a nossa vida e pautar a nossa vida por meio da vida, por causa do sangue que foi derramado, pelo exemplo que nos foi dado pela cruz, pelo exemplo que nos foi dado por Cristo. É a Ele que nós temos que recorrer a todo momento e pautarmos o nosso relacionamento. Nós temos que dirigir a nossa vida conforme foi a vida de Cristo. Nós temos que seguir os seus passos, para que a cada dia nos aproximemos mais dele, para que nós tenhamos realmente a nossa vida e o nosso coração transformado. Esse relacionamento não só com o nosso irmão que está aqui do nosso lado, mas com todas as pessoas. Porque por meio desse nosso relacionamento, da nossa atitude, da forma como nós nos portamos, é dessa forma que nós damos testemunho de Cristo. É dessa forma que nós mostramos que há sim algo diferente nesse povo. Há sim algo diferente no cristão. Há sim algo diferente. Nós nos relacionamos com as pessoas não buscando vingança, não buscando a nossa própria justiça, mas mostrando o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor da cruz, porque nós recebemos esse amor e é esse amor que nós temos que partilhar. É esse o relacionamento que Cristo tem conosco. Então é esse relacionamento que nós temos que levar para frente. Então, acima de tudo, ter uma vida cristã prática é buscar seguir os caminhos de Cristo, é buscar o seu discipulado, é viver a verdadeira graça, é viver o verdadeiro evangelho, é levar esse evangelho para as pessoas com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com a nossa compaixão, com a nossa oração. É isso que nós devemos buscar fazer. Não simplesmente fundamentado em resultados, não fundamentado nas riquezas, não fundamentado nos conceitos desse mundo, mas buscando os conceitos de Cristo, buscando os evangelhos, buscando o testemunho que Cristo trouxe, buscando o que ele nos ensinou a fazer e a forma de vida que ele teve aqui. Porque ele era Deus, mas ele se esvaziou e morreu na cruz por nós, enquanto ainda pecadores. É isso que nós temos que buscar, nos diminuir, nos esvaziar e nos relacionar e viver uma vida e buscar viver a vida de Cristo, a vida que ele nos ensinou. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Que Ele nos livre de todo mal, nos abençoe e nos dê sabedoria para entendermos não só esse momento, mas que possamos conduzir a nossa vida conforme a vontade dEle e buscando cada dia mais nos parecermos com Ele. A paz do Senhor, irmãos. Fiquem todos na graça e paz do Senhor Jesus Cristo.